E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++, e hoje nós vamos resolver um exercício que usa o conceito de estrutura de repetição. O exercício é esse. Faça um programa em C++ que seja capaz de exibir na tela todos os números pares compreendidos entre dois números digitados pelo usuário. Se os números digitados forem pares, eles deverão ser exibidos também. Então a questão, gente, fala isso para a gente. O usuário vai digitar dois números. Digamos que ele digite, por exemplo, o valor 2 e o valor 6. O programa deverá exibir na tela todos os números pares compreendidos entre 2 e 6. E o programa ainda fala, né? Se aquilo que o usuário digitar for par, o que ele digitou deve ser exibido na tela também. Ou seja, se ele digitou 2 e 6, o programa vai me dar como saída. Deixa eu colocar aqui em cima. O programa vai me dar como saída 2, 4 e 6. Certo? Vamos pensar. E se a entrada, se aquilo que o usuário tivesse digitado fosse 1 e 8? O programa daria o que como saída para mim? Todos os números pares compreendidos entre 1 e 8. No caso, 1, ele não é par, ele é ímpar, né? Então 1 não vai ser exibido na tela. Mas o programa vai começar exibindo a partir do 2. Então ele vai exibir para mim 2, 4, 6 e até o 8. Certo, pessoal? Então, a ideia é, o usuário digita dois números, o programa vai exibir na tela todos os números pares que estiverem entre os dois números digitados. Vamos lá, então, para a resolução da questão. Inicialmente, nós vamos considerar que o usuário vai digitar dois números e que o primeiro valor que ele digitar é menor do que o segundo. Ou seja, nós vamos considerar assim que o usuário não vai poder digitar 8 e 2 a princípio, não. Tá? Porque se ele digitar 8 e 2, ele vai estragar a nossa lógica aqui um pouco. Depois a gente vai resolver isso mais para frente. Mas a princípio, nós vamos considerar assim, ele sempre vai digitar uma coisa menor e depois uma coisa maior. Certo? A gente vai assumir isso a princípio e depois a gente vai melhorando o nosso código. Qual que vai ser a nossa lógica, pessoal? Nós vamos fazer a questão dessa forma. Vamos ter uma variável i, e essa variável i, ela vai começar, aliás, antes disso, né? Nós vamos ter uma variável chamada início e uma variável chamada fim. Certa variável ini, essa variável ini que eu criei, ela vai ser a variável que vai armazenar aquilo que o usuário digitou, para ser o número inicial. E a variável fim vai ser aquilo que o usuário digitou também para ser o número final. E aí o nosso programa deve mostrar na tela todos os números pares que estão entre ini e fim, certo? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos precisar de duas variáveis ainda, mais duas variáveis. Uma variável i e uma variável... aliás, só uma variável i já vai ser suficiente. Vou criar uma variável i. E essa minha variável i, ela vai começar recebendo o valor que o usuário digitou aqui em ini. Então vai ser uma coisa assim, ó, vamos pensar. Suponha que o usuário digitou aqui em cima, o inicial dele foi 4 e o final dele aqui foi 10, por exemplo. A minha lógica vai ser, a minha variável i, ela vai receber o valor inicial. Então a minha variável i, ela vai começar recebendo 4. E aí o programa vai perguntar assim, vai analisar para mim assim, o 4, ele é par? Bom, se o 4 for par, ele vai ser exibido na tela. Aí vamos pensar que essa parte aqui de baixo é a tela do meu computador, né? 4 é par? É. Se o 4 for par, eu mostro ele na tela. Aí a minha variável i, ela aumenta 1. Ela passa a ser 5. E o programa vai perguntar para mim agora, 5 é par? Bom, 5 não é. Então eu não coloco nada na tela. A variável i, ela passa a ser 6. E aí eu pergunto, 6 é par? O 6 é par. Então o programa vai poder exibir o 6 na tela. A variável i passa a ser 7. E eu pergunto, 7 é par? Não é. Então não exibe ele na tela. A variável i passa a ser 8. Eu pergunto, 8 é par? Como 8 é par, eu exibo ele na tela. A variável i passa a ser 9. E eu pergunto, o 9 é par? Não é, não faço nada. A variável i passa a ser 10. E eu pergunto, o 10 é par?
e o 10, observem, chegou até 10 porque 10, né, é a variável fim. A variável i vai começar de ini e ela vai chegar até fim. E a cada variação da variável i, eu verifico se ela é par. Se ela for par, eu exibo ela na tela. Certo, gente? Então, essa vai ser a nossa lógica. Eu vou ter uma variável ini para o valor inicial, fim para o valor final, e uma variável i para ir variando desde ini até fim. Vamos lá. Vamos para a escrita desse código, então. Vou começar fazendo ele usando o comando while. Então, eu vou criar variáveis. Int ini, a variável fim, e a minha variável i. Declarei as 3 variáveis. E aí, eu vou pedir para o usuário digitar os 2 valores. Eu dou um cin na variável ini e dou um cin na minha variável fim. Vamos lá. E a minha repetição, vou fazer com while primeiro, né? Então, vou fazer assim, i recebe ini. Igual a gente tinha falado, o i começa com o valor inicial. E a minha repetição vai ser executada enquanto a minha variável i for menor ou igual à minha variável fim. Então, eu estou repetindo, enquanto i for menor ou igual à minha variável fim. Aqui dentro, eu preciso verificar se a minha variável i é par. Porque se i for par, eu exibo ele na tela. Mas se ele não for par, eu não exibo. E a gente já viu de aulas anteriores que uma forma de verificar se um número é par é verificando se o resto da divisão por 2 dá 0. Ou seja, eu vou analisar assim, se a minha variável i mod 2 for igual a 0, ou seja, peguei o i, tentei dividir por 2, deu o resto 0, bom, ele é par, certo? Se o i for par, o que eu vou fazer? Eu vou exibir na tela essa variável i. Vou aproveitar e dar um espaço para permitir o espaçamento, né, entre as variáveis. Então, vamos lá. E aí eu deveria, né, antes de finalizar aqui, eu deveria, fora do if, fazer um incremento na variável i, ou seja, acrescentar 1 nele. Esse código, gente, que nós temos aqui, faz exatamente aquilo que eu expliquei no início da aula. Certo? A gente está usando a variável ini, a variável fim, e a variável i variando desde ini até fim, aumentando de 1 em 1. Toda vez aqui dentro da repetição, eu verifico se o i é par. Se o i for par, eu exibo ele na tela. Vamos testar esse código? Vou pressionar F11. E vamos lá, o cursor está piscando, o programa está solicitando que eu digite um número. Então, eu vou digitar 1 e vou digitar 30. O programa tem que exibir para mim todos os números pares entre 1 e 30. Vamos lá? Bom, deu certo, né? Ele começou mostrando 2, 4, 6, 8, até o 30. Então, está funcionando. Vamos testar aqui com mais valores. Vamos lá, vamos começar digitando um número que seja par. Então, 2. E vamos finalizar com um número que seja ímpar, 29. Vamos lá e tem que mostrar, então, do 2 até o 28, né? Vamos testar. E realmente funcionou. 2, 4, 6, 8, até o 28. Então, tudo certo. Há ainda no nosso programa uma situação em que a gente não está tratando, né? Vamos testar aqui o nosso código, vou pressionar F11, tipo, vamos supor que o usuário comece digitando um valor maior, 28, e depois ele digita um valor menor. E aí, vamos pensar, né? Se eu der um Enter, o que o programa exibiu na tela? Ele não exibiu nada na tela. E aí eu poderia entender assim, que isso está certo, porque entre 28 e 2, né, como o primeiro é menor, não tem nada, né, não tem nenhum número par. Mas eu poderia pensar de outra forma, eu acho que fica mais legal. Se eu pensasse assim, bom, se o usuário digitou 28 e 2, eu poderia, antes de fazer aquele meu processo que sai mostrando as coisas na tela, eu poderia pelo menos trocar esses 2 números de lugar. Tipo, se eu digitar 28 e 2, o programa iria trocar o 2 de lugar com 28, e então o programa conseguiria mostrar os números que ele precisaria, tipo, iria mostrar na tela o 2, 4, o 6, o 8, até o 28. Estão entendendo? Então, assim, como eu digitei um número maior e depois o menor, o algoritmo não funcionou. Mas a gente consegue melhorar o nosso algoritmo para ele funcionar também nesses casos. Certo? Se eu digitar 28 e 2, a gente vai considerar que ele vai mostrar os números pares que estão entre 2 e 28. E aí, como que a gente conserta isso?
eu poderia fazer uma coisa aqui, ó. Logo após a entrada dos dados, eu poderia fazer uma verificação assim. Se a minha variável fim ela for menor do que a minha variável ini, certo? Se uma for menor que a outra, aí o que eu poderia fazer? Eu poderia pensar assim, bom, eu tenho que trocar elas de lugar. Não é tipo, se eu digitei 28 e 2, o programa deveria trocá-las de lugar, colocando o início com 2 e o fim com 28. E como que eu faço isso, gente? Para fazer uma troca de variáveis, de início com fim, a gente vai pensar aqui, ó, vamos supor que ini está com valor 2, 28, né, que é o nosso exemplo, ini está com valor 28, e tem uma variável fim aqui, ó, vamos supor que fim está com 2. E eu quero trocar os dois de lugar. Observe, eu não posso fazer simplesmente isso aqui não. Ó. Se eu fizer assim, ini recebe fim e fim recebe ini. Isso aqui não vai trocar as duas de lugar. Se eu fizer início recebe fim, pensem, início está com 28, fim está com 2. Se eu faço início recebe fim, ó, o fim está com 2, então o início passa a ser 2 também. Aí eu vou ficar com duas variáveis com 2. Ó, o fim é 2 e o início 2. E depois eu falo que fim recebe início, fim recebe 2 de novo. E fica tudo 2. Certo? Então, eu falar início recebe fim e fim recebe início, isso aqui não faz troca de valores das variáveis, não. Certo? Então, como que eu poderia fazer isso? O jeito de fazer uma troca de valores de variáveis, pessoal, é usando uma variável temporária. Então, vamos lá. Ó. Eu vou criar uma variável temporária aqui em cima, chamada t. E aqui eu vou fazer assim, ó. T recebe o início. Então, eu fiz uma cópia do início. Se eu fiz uma cópia dele, eu posso falar que início recebe fim. E o fim recebe t. Então, vamos entender isso aqui, pessoal. O que esse código aqui fez? Vamos pensar. Vamos pensar que o fim aqui, ó, o início, estava com 28. Certo? O início estava com 28 e o fim estava com 2. Aí o algoritmo pergunta, né? 2 é menor que 28? 2 é menor que 28, então significa que eu tenho que trocar eles de lugar. Aí eu faço assim, ó. T recebe ini, ou seja, eu faço uma cópia do ini e jogo no t. Então, o t passa a ser quanto? 28. Certo? Fiz uma cópia, o t passou a ser 28. Aí nós fazemos aqui. Início recebe fim, ou seja, o início passa a ser fim. Fim era 2, então o início passa a ser 2. Depois eu faço aqui que fim recebe t. Bom, t estava com 28 ali, então fim passa a ser 28. Então, observem, ó, eu verifiquei se o fim era menor que o início, como era, e se for, eu troco eles de lugar. Aí, observe, o fim inicialmente era 2, o início era 28. Após executar esse bloco, o início ficou sendo 2 e o fim passou a ser 28. Esse processo, gente, então, com esse if aqui que eu coloquei no meu código, eu acabo permitindo que ele funcione também em situações que eu digitar um valor maior primeiro e um valor menor depois. Vamos testar? Ó. Aqui, digitei 28 e depois 2, e o algoritmo ainda assim funcionou, exibindo todos os pares que estão entre esses dois números. Quem fez a questão sem fazer essa verificação, não tem problema não, está certo ainda assim. Mas eu acabei mostrando esse processo até para a gente perceber como que é essa situação, né, esse processo de troca de variáveis. Como eu tinha falado no início da aula, esse processo de while aqui embaixo também, não necessariamente, esse processo de repetição não necessariamente deveria ter sido feito com o comando while, tá, pessoal? Eu poderia ter feito isso usando um outro comando, o comando do while, o comando for. Vamos fazer aqui, vamos reescrever isso aqui usando for agora. Tá? Do jeito que está aqui já estava certo, mas eu vou reescrever aquela parte de baixo usando for. Então, eu vou apagar essa variável i daqui de cima, porque eu não vou precisar dela aqui em cima. Vou apagar essa inicialização da minha variável aqui. Aliás, vou apagar até essa parte aqui de baixo toda. Vamos escrever de novo. Então, vai ficar assim, ó. For int i recebe ini, certo? A variável i recebe o valor inicial. A minha condição,
enquanto i for menor ou igual a fim, i mais mais. Então, ficou bem simples, né? A linha aqui da inicialização, condição e incremento. Agora, aqui dentro, eu vou fazer um if. Se a minha variável i for par, então, se i mod 2 for igual a 0, eu exibo na tela a variável i e dou um espaço também. Ok? Vamos testar esse nosso código. Então, vou pressionar F11. E vamos lá. Vou digitar 28 e 2. Olha lá, o programa exibiu na tela nos pares entre 2 e 28. Então, está funcionando. Pessoal, então, nosso objetivo hoje foi esse. Resolvemos o exercício. A gente viu como que a gente resolve esses exercícios usando os comandos while e o comando for. E, de quebra, a gente ainda viu sobre o processo de troca de valores de variáveis. Ok? Obrigado. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.